Olá, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia, por a sua palavra que continua viva, falando aos nossos corações, mesmo no meio de tantas histórias aí, de dores, de recomeços, de cenários sombrios, escuros, Deus tem se revelado, se feito presente. Eu sou a Giovana Jacques, essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós vamos caminhar por 2 Crônicas nos capítulos 22 e ao 24. E aqui, perdão, a gente vai ver que quando tudo parece perdido, Deus ainda está preservando os seus planos. E a história começa aqui com o reinado de Acasias, rei de Judá. Ele tinha apenas 22 anos e era muito influenciado por sua mãe Atalia, que conduzia ele nos caminhos da perversidade. E Acasias também andava nos caminhos da casa de Acabe. Havia um parentesco ali biológico, mas também espiritual. E mesmo reinando ali por apenas um ano, a influência daquela família sobre ele era enorme. E isso faz a gente refletir. Quem mais fala ao nosso coração? Quem são os nossos conselheiros próximos? Porque no fim, as vozes que nós mais ouvimos acabam moldando a nossa vida espiritual. E Acasias ouviu os conselhos para sua perdição. E mesmo assim, Deus ainda toma a iniciativa para entrar na história dele. Mas Acasias acaba seguindo os mesmos caminhos errados da casa de Acabe, se envolvendo ali em alianças e guerras que o afastaram ainda mais de Deus. E no meio do juízo, que o Senhor trouxe sobre aquela família, Acasias também morre. E aqui a história, ela faz um contraste forte, porque Acasias escolheu caminhos completamente diferentes do seu pai. E enquanto ele se deixou levar por conselhos perversos, influências erradas, a Bíblia lembra que Josafá havia sido conhecido como um homem que buscou o Senhor de todo o coração. E é uma forma linda de ser lembrado, ainda mais vendo que filho e neto escolheram caminhos tão diferentes. Mas então a história vai descendo ainda mais, Atalia usurpa o trono de Judá. E quando parece que Crônicas não pode descer mais, ela surpreende pela sua maldade. Atalia tenta destruir toda a descendência real da casa de Davi, mas Deus já havia preparado a preservação. Então Jeozebate surge como luz no meio das trevas. Essa mulher resgata o pequeno Joás, um bebê de apenas 1 ano, e o esconde no templo. E esse resgate preservou a linhagem de Davi e permitiu que séculos depois Jesus nascesse dessa descendência. Em certo sentido, Joás aponta para Cristo. Uma pequena semente ali escondida por anos antes de surgir trazendo restauração. E Joás cresce dentro da casa do Senhor, assim parecido com Samuel. E enquanto Talia governa com violência, Deus preserva silenciosamente o seu plano. Então nós chegamos ali ao capítulo 23, e aqui começa a subida da montanha-russa, porque o sacerdote Joiada entra em cena, um homem de aliança com Deus, e ele reúne líderes, organiza o povo e faz aliança para que todos voltassem a ser o povo do Senhor. E então chega o grande momento. Joás é ungido rei de Judá, Joiada coloca a coroa sobre ele, entrega o livro do testemunho e o povo grita: "Viva o rei!" Os levitas então cercam Joás como guardas, protegendo aquilo que Deus estava restaurando. Atalia ouve a celebração, corre até o templo, vê Joás coroado e grita: "Traição!" Mas era ela quem tinha vivido uma rebelião contra Deus o tempo inteiro. Então Atalia é retirada e morta. O seu governo termina. O povo derruba os altares de Baal, o templo é reorganizado, há alegria, há louvor e a cidade volta a ter paz. Raízes espirituais aqui estavam sendo restauradas. E no capítulo 24, vemos o reinado de Joás. Ele começou a reinar com apenas 7 anos, profundamente influenciado por sua mãe, sua tia e principalmente por Joiada, que o criou nos caminhos do Senhor. E Joiada ali assume um papel de pai espiritual, até escolhe mulheres para Joás se casar, querendo protegê-lo, de alianças erradas, como aconteceu com Jeorão. E então Joás toma uma iniciativa linda e espiritual, restaurar a casa do Senhor. Ele levanta ofertas, mobiliza o povo e o templo começa a ser renovado. Tudo parecia caminhar tão bem, até que Joiada morre.
E aqui a história muda novamente. Com todas as virtudes, Joiada não conseguiu formar sucessores espiritualmente firmes. Depois da sua morte, Joás e os líderes se desviam. E nós temos visto desde o início que sem sucessão não há sucesso. Joás começa a ouvir vozes erradas, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Então Deus envia Zacarias, filho de Joiada. E olhem que coisa forte. O filho do homem que salvou Joás agora vem confrontá-lo. Cheio do Espírito de Deus, Zacarias pergunta: por que vocês abandonaram o Senhor? Mas Joás reage pior que muitos reis antes dele. Ele manda matar Zacarias. Zacarias é apedrejado no templo. O homem, salvo pela casa de Deus, agora mata dentro dela. Mas antes de morrer, Zacarias declara: o Senhor verá isso e fará a justiça. E então o juízo chega. Deus levanta inimigos contra Joás, muitas sentenças são pronunciadas contra ele, e no fim seus próprios servos conspiram contra o rei. Joás é assassinado. Ele até foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Mais um homem, com tanto potencial que terminou mal. Segundo Crônicas 22, 24 nos mostra algo muito profundo. Más influências podem destruir destinos. Deus preserva seus planos mesmo em tempos escuros. Não basta começar bem, é preciso permanecer. E um coração endurecido rejeita até as vozes que mais o amaram. E no meio de tudo isso, Jesus é revelado para nós, porque quando parecia que a linhagem de Davi seria destruída, Deus já estava preservando o Rei Eterno. Joás foi escondido para sobreviver, mas Jesus viria como Rei que jamais seria vencido. E nós? Quem tem moldado o nosso coração? Estamos permanecendo em Deus ou apenas vivendo fases com Ele? E no fim, fica uma verdade muito forte. Não importa apenas como começamos, mas quem continuamos sendo ao longo da nossa caminhada. Amém, queridos? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor nos dê discernimento para rejeitar influências erradas, coragem para permanecer firmes e um coração constante diante dele. E que em nome de Jesus a nossa vida seja marcada não apenas pelos bons começos, mas pela fidelidade até o fim. Um grande abraço, até amanhã.